Começou o Papo Social Media M-Labs e hoje temos um episódio super especial, porque hoje vamos falar sobre uma das maiores tendências. Na verdade, já nem é tão tendência assim em outros países, principalmente nos Estados Unidos, mas temos especialistas para falar desse assunto hoje. Vamos falar sobre UGC Creators, ou melhor, UGC Creators, porque nós somos gringos, nós somos internacionais aqui. Eu estou aqui com a Rafaela Chagas e com o Jonas, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado por nos receber aqui. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu já acompanho a Rafa aqui, né, Rafa? A gente já se conversa ali nas mídias sociais, porque de alguma forma, sempre que eu falo de UGC, a Rafa tá lá já de olho. Sempre lá. A Rafa tá de olho lá, às vezes dá umas cutucadas lá e tal. Já é dela. É, muito bom. Estrategicamente, o primeiro comentário é dela, então sigam o exemplo. E eu falo isso pra galera, né? Exatamente. Sigam as referências do mercado e seja o primeiro a comentar. Você já entra no radar de muita gente, né? Se posicione, né? Às vezes tá até vendo? ganha um comentário fixado. Quem sabe. E ganha um comentário fixado e até ganha um episódio num podcast. Olha só. Tá vendo? Não, por acaso ela está aqui hoje. E aí, vamos falar hoje de UGC, mas antes disso eu quero que vocês se apresentem. Então, começando pelas mulheres aqui. Rafa, se apresenta aí pra turma. E por que você foi parar nessa história de UGC? Cara, eu sempre fui creator primeiro, né? Meu nome é Rafaela Chagas e hoje eu lidero a comunidade UGC aqui no Brasil. E hoje nós temos não só a maior comunidade do Brasil, mas a maior comunidade do mundo também, de UGC Creators, com mais de 10 mil pessoas introduzidas ali, ligadas todos os dias. E eu sou uma criadora de conteúdo desde os meus 15 anos de idade. Então, eu já tive blog, então eu tô sempre ali no Creators First mesmo. E foi muito legal ter saído, assim, de criadora de conteúdo e ter entrado também numa empresa que hoje a gente tem uma startup que coloca toda a nossa comunidade UGC e fornece trabalho para eles também. Não só para eles, mas para as marcas. E o GC é nada mais, nada menos, né, que o conteúdo gerado pelo usuário, que a gente vai falar aqui nesse podcast hoje. Muito bem. E falar bastante para as marcas, para os creators. Ou seja, você já tá há algum tempo já nessas drogas pesadas de mídias sociais. Meu Deus, há muito tempo. Já fui influenciadora, já tive marca, muita coisa. Todo muita dia ela me história. dá uma aula diferente. É muita Que história. bom. E você, Jonas, se apresenta aí pra turma. Bom, muito prazer, pessoal. Eu sou o Jonas, sou aqui sócio da Rafaela. Eu fico mais à frente da parte das marcas, das estratégias para empresas ali dentro da nossa plataforma. Tô trabalhando com a Rafa aqui já faz uns 7 meses. É, mais ou menos. Eu tenho um background diferente, sou engenheiro, fui consultor de negócio para grandes empresas e já empreendo com marketing aí fazem uns 2 anos. Então eu tive tanto uma consultoria de marketing quanto uma pequena startup de influenciadores. E aí nessa jornada empreendedora, fui cavando ali oportunidades, vi essa tendência muito forte lá nos Estados Unidos. E aí quando eu fui estudar aqui no Brasil, eu vi que a Rafaela era a maior referência. Já era referência. E como ela tinha a plataforma que estava surgindo, precisava ali de uma veia de negócios mais estruturante. Foi um casamento perfeito, assim, se assim posso Inclusive, dizer. eu conheci o mercado nos Estados Unidos, quando eu tava passando por uma ressaca ali dos influenciadores, que eu trabalhava full time como influenciadora, eu saí do CLT em 2022, e aí fui viver só da criação de conteúdo, porque na pandemia o marketing influência tava muito forte. Só que aí passei por uma ressaca, assim, uma dificuldade de fechar publi, fui fazer uma viagem, encontrei o mercado UGC, a galera toda fazendo, onde você passa, assim, tipo, se tiver um rio bonito, um mar bonito, uma paisagem bonita, alguém tá colocando um produto e fazendo um vídeo. Uau. E aí eu fui, e o algoritmo também foi me enviando vários conteúdos sobre isso, e aí eu comecei a fazer, eu fiz por 2 anos antes de lançar, antes de ensinar, para entender um pouco. Então a gente, aqui no Brasil, não falava muito sobre isso, a gente entendia o termo, mas não entendia como o mercado. Sabe? Assim, a gente entendia que era possível o próprio cliente criar conteúdo para a marca, organicamente, mas a gente não entendia como fazer disso de fato um mercado. E aí eu consegui trazer um pouco das informações que eu aprendi por lá, e foi legal. A gente movimentou muito o mercado aqui. E vamos conceituar, então, primeiro, a história do GC. Então você deu essa introdução, né, do que é o User Generated Content, é o conteúdo criado ali pelo próprio cliente. Sim. Mas o fato objetivo é que é diferente de um depoimento, é diferente de um testemunhal. Totalmente. Muita gente fala assim, o GC, o que é o GC? É colocar um review ali em alguma coisa? Não necessariamente, né? Na conceituação, na minha opinião, o GC ele tem que ser conteúdo. Sim.
Sim. Ele não pode ser só dá um depoimento aí, acabou, né? Você vai colocar no seu stories em destaque, ou você vai colocar no seu site ou na sua página de produtos. Não, você tá de fato fazendo com que o cliente leve adiante a sua mensagem. Exatamente. Exato. Inclusive, a gente tem 2 segmentos dentro dessa área, que é até legal falar sobre essa terminologia, né? Que é o UGC mesmo, que é o conteúdo gerado pelo usuário, e o UGC Creator, que é quando é um criador de conteúdo que se parece com o usuário. Aqui no UGC, na parte bem teórica, assim, dele, a gente tem o próprio usuário criando conteúdo para a marca. Então, a gente tem alguns cenários, alguns cases, assim, que a gente pode lembrar. Por exemplo, Starbucks. O Starbucks, o fato do Starbucks colocar o seu nome e te fazer ser presente na marca faz com que você gere conteúdo para ele organicamente e a marca não precisa te pagar por isso. A mesma coisa aconteceu na Coca-Cola, quando ela lançou aquela campanha de colocar os nomes... Nome na lata. É o nome na lata. E aí, tem uma sensação de pertencimento, na verdade. Que era também um impulsionador, porque qualquer pessoa que fizesse uma publicação com aquela hashtag, a Coca-Cola podia pedir os direitos para colocar em outdoors, para rodar campanhas. Exatamente. Então ela estava pegando um conteúdo do usuário, que não necessariamente era um criador de conteúdo, para depois pegar os melhores e conseguir impulsionar eles. E a gente tem isso todos os dias quando alguém vai, por exemplo, no TikTok e faz um review, né, uma resenha sobre um produto que comprou. Beleza, isso aí está sendo gerado pelo usuário organicamente. Só que você entende que se a marca precisar usar isso para fins comerciais, ela não pode simplesmente pegar e colocar em tudo quanto é lugar. Ela precisa de uma autorização. Claro. Essas pessoas já estão entendendo que essa autorização é o direito de uso de imagem. É beneficiar de alguma forma. Tanto que aconteceu na Stanley, né? A gente tava até conversando sobre isso. Disso. Aquele caso da Stanley, que o carro... carro. A Stanley, para poder falar sobre o produto, para poder falar sobre o vídeo, enfim, usar esse case em todos os lugares, ela deu um carro. Ela deu um pra carro pessoa. pra pessoa. Então, é uma forma de gamificação mesmo. E muitas marcas já utilizam essa estratégia. Então, quando o próprio usuário ele faz um vídeo e a marca quer usar, cara, gostei demais desse vídeo aqui. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, eu não te paguei por isso. Mas eu quero esse vídeo pra usar nos meus anúncios, eu quero esse vídeo pra usar no meu site, pros meus anúncios no YouTube. Pra impulsionar aquilo pra mais pessoas ainda. E aí eu vou te comprar o direito de uso disso. E aí a pessoa que viu isso, ela começa a enxergar uma oportunidade de trabalhar com isso. Aí quando ela começa a introduzir no Creator também. Inclusive, você falou de depoimento. Tem até, quando eu falo assim, quando eu converso com as marcas, eu sempre falo isso, cara, quando um cliente chega pra você e fala, cara, esse produto de skincare foi o melhor produto que eu já usei na minha vida, a minha pele saiu disso aqui pra isso aqui. Ao invés de você pegar esse print, colocar no seu destaque, colocar no seu Instagram, por que você não paga essa sua cliente pra criar o depoimento em vídeo? Aqui você não tá comprando o depoimento dela. Você tá pagando pelo tempo dela te produzir um vídeo que ela já tinha te mandado o depoimento. Inclusive mostrando como que ela usa o produto. Exatamente. Talvez em colaboração com a própria equipe da empresa que vai dar para ela ali alguns dos and don'ts. Vai conseguir alinhar o conteúdo para ficar alinhado com a estratégia de conteúdo daquela marca. Essa é uma das partes de pagamento que existe nesse gerado pelo usuário, que às vezes algumas pessoas têm dúvida. Tipo, se é gerado pelo usuário, por que tem essa parte de pagamento? Por que eu deveria pagar? Essa é uma das estratégias mais legais para uma marca usar, que a gente usa hoje no nosso infoproduto e na nossa plataforma, por exemplo. Quando uma aluna fala que saiu de um ponto A e foi para um ponto B, tipo, tô lucrando 10 mil reais por mês com esse mercado. Para que eu vou pegar esse print e colocar nos meus stories? Vai lá, eu vou te pagar um valor pelo direito de uso de imagem e pelo tempo que você tá gastando para produzir esse vídeo para mim, e você vai produzir um vídeo. E para mim vai ser muito mais rentável como marca. E vai contar como é que é ser uma UGC Creator. Exatamente. Eu sempre falo isso pra turma. Você tem que entregar valor antes de extrair valor. Se só é um depoimento, é tipo propaganda pura. Você só quer extrair valor. E às vezes você não sabe se é real também, né? O print é muito difícil de você conseguir saber se é real. Quando é um vídeo ou uma foto, a gente consegue ver... Tem muitas pesquisas que mostram isso já, pesquisas sérias ali da Salesforce, por exemplo, que mostram que a gente consegue identificar quando é um conteúdo de um usuário. Quando você está ali no Mercado Livre ou na Amazon hoje, você já consegue ver que esses marketplaces estão colocando muito mais fotos e vídeos. Então a gente está até saindo um pouco das mídias sociais, entrando nos e-commerces. E assim, esse mercado ele tá realmente dominando quando a gente fala de questão de confiança do público. E porque o público consegue se identificar, consegue ver conexão. Isso, puxando esse assunto de identificação, por exemplo, do que adianta você colocar um print se a pessoa que tá vendo, se o seu potencial cliente, ele não sabe exatamente quem é essa pessoa que tá falando. Por exemplo, as pessoas elas fazem compra na emoção, nunca é no racional. É sempre no emocional. Então, para você fazer uma compra, você precisa sentir parte daquilo ali.
Você precisa entender que aquilo ali é pra você. E você só vai conseguir, o cliente só vai conseguir entender que aquele produto daquela marca é pra ele quando ele entender que o cliente tinha o mesmo problema que ele, se via na mesma situação que ele e foi pra uma situação que ele quer chegar. Se enxergou na tribo, né? Só que ele só vai conseguir identificar isso pela aparência. Porque ele olha e fala assim, cara, vamos colocar um exemplo de uma pele, de um produto de skincare que trata acne, por exemplo. A pessoa tá falando, ó, a minha acne, ela melhorou muito depois de usar esse produto. Beleza, mas como que era a acne antes? O futuro cliente, né, o potencial cliente, ele precisa ver exatamente como era a acne antes, pra ele sentir identificação e falar, a minha pele tá igual à sua. E eu quero chegar nessa solução, então eu vou comprar o produto. É mais fácil, né? Você se identificar na tribo visualmente. Exatamente. Do que tendo que ver um monte de outras coisas, né? Do que ler um depoimento, por exemplo. E assim, o que o Jonas falou, muito legal, já trouxe dados assim no meu perfil, falando do poder que tem o GC dentro da página de produto. Ou seja, você falou fora das mídias sociais. A gente pensa muito o GC dentro das mídias sociais, mas se você trouxer algo que é da mídia social para a página de produto, mostra a veracidade, mostra como é que é o produto de verdade, né? Pelo ponto de vista e a ótica do consumidor, é muito mais fácil você converter naquela página. Até mesmo em alguns casos, né, eu já recomendei para e-commerce, substituir a foto do produto mesmo. Substituir a foto. Em vez de você colocar a foto do produto de estúdio que está ali oficialmente, coloca uma foto de alguém usando ou de um vídeo de alguém explicando. Legal. É muito melhor, a taxa de conversão é maior, né? Exatamente. Esse movimento lá fora, isso que eu achei muito interessante quando eu estava entrando dentro desse mundo, né? Dentro do GC, conversando com a Rafaela, pegando um pouco da visão de creator e eu trazendo um pouco da visão de negócios também. Que lá fora já é muito quente, assim, esse mercado. Então, a gente tem muitas pesquisas. Aqui no Brasil, a gente ainda tinha muito poucas pesquisas e eu via muito poucos negócios e e-commerces, em geral, fazendo isso bem feito. Então, você vai nas páginas de produto, você consegue ver umas páginas que ainda parecem muito 2015, 2016, umas páginas lindas, mas sem nenhuma cara, sem nenhuma pessoa. Mesma coisa quando você entra no Mercado Livre. Faz pouco tempo que eles implantaram lá a opção de você conseguir colocar vídeos. Então hoje quando você vai Marketplace, quando você vai entrar lá dentro, você consegue já ver um vídeo. E também as marcas digitais lá fora, mesmo as marcas maiores, a gente estava comentando aqui da marca da Selena Gomez, por exemplo, que ela tem 430 milhões de seguidores. Você entra lá no perfil da marca dela, que ela tem uma marca, né, uma marca de creator, é cheio de UGC, cheio de pessoas. Tem fotos dela também, mas não é só ela. Entendeu? Ela entende que a marca dela precisa ter mais representatividade, então ela combina a figura forte dela enquanto uma influenciadora com o público ajudando ela a co-criar ali dentro do Instagram dela os conteúdos dela. Para trazer essa identificação. É exatamente assim que humaniza a marca. Eu lembrei de um case da Sephora, ou Sephora, como é que você fala? Sephora, parece mais chique, né? Parece mais chique. Sephora. Eles têm lá no site deles, do e-commerce deles, uma comunidade chamada Beauty Insider. É muito legal essa comunidade. Então, e aí nessa comunidade, basicamente, é um monte de consumidor fazendo tutorial para ensinar outros consumidores a usarem aquilo, ou tirando dúvida um do outro. Mas isso né? é um ponto legal. Principal, porque muitas vezes a gente compra um produto e não sabe usar. Não sabe como usar, não sabe o horário que tem que usar, a ordem que tem que usar. E às vezes, ninguém lê essas informações que tem no site. É tipo, ninguém lê nada, ninguém né? Ninguém lê manual, bula. Ninguém lê nada. Fala o que eu tenho que fazer. Agora imagina se dentro do site tivesse um vídeo ensinando a usar esse produto. E que não necessariamente precisa contratar e pagar caro para talvez um grande influenciador produzir isso. Porque o que importa ali é o conteúdo que está sendo gerado. Não necessariamente a figura que está sendo mostrada. Tem clientes nossos que até já pediram assim, falando, olha, eu queria usar esse vídeo aqui como resposta para alguns clientes. Que vêm no direct para mim perguntar, nossa, eu comprei esse produto, não sei como utilizar. Então, WhatsApp, assim, ele consegue enviar um vídeo que uma pessoa produziu explicando diretamente até com uma resposta ali. Porque vai lembrar também que a marca não é creator, né? Não, e é muito mais autêntico, verídico, as pessoas acreditam mais porque é um outro consumidor falando. Sim. Isso tem um poder, né? Inclusive quando a gente tem o fenômeno do GC acontecendo, esse conteúdo gerado pelo consumidor tem um poder 8,7 vezes maior de impactar a decisão de um outro consumidor do que um public post de um macro influenciador. Assim, essa é a pesquisa da Edweek, eu acho. É da Tint, que é uma plataforma, inclusive, de UGC, mas o fato é que realmente é mais poderoso porque ele está mais próximo da realidade. Ele não tá, em tese, não foi pago para falar. Os dados, eles são muito fortes, assim. A gente tem muitas pesquisas que colaboram com tudo que a gente está falando aqui. Tem uma da Salesforce que ela é muito interessante, que ela fala assim, se você pegar negócios que não tem o GC, nada assim na página de vendas, e alguns que só tenham. Assim, tem pelo menos uma foto ou um vídeo. Aqui você já tem uma taxa de conversão 10% maior.
E é uma pesquisa da Salesforce. Então, eles estavam comparando negócios assim, você tem alguma foto ou algum vídeo dentro do seu e-commerce, da sua página de vendas, na sua jornada de compra digital, você já ganha 10% a mais de conversão. Justamente porque você tá... E assim, eu acredito que pode até ser mais, né? Porque eles pegaram uma pesquisa meio binária ali, ou tem ou não tem. Mas quanto mais você alinha essa estratégia, mais esses 10% pode crescer e gera faturamento, não só conexão, essas coisas que a gente está falando aqui, isso gera vendas também. A venda, na verdade, é o último momento. É uma consequência. Né? É o último momento. Primeiro gera identificação, gera um senso de comunidade, se sentir então, parte. Vamos colocar em perspectiva, né? Porque assim, quando a gente olha para a jornada do cliente, vamos colocar aqui, são 5 principais etapas. Descoberta, consideração, a conversão, aí tem experiência própria compartilhada. Sim. E o GC, ele entra na compartilhada. Sim. Então, assim, a pessoa, ela passou por todas as etapas para falar, uau, a experiência foi muito legal, o produto é muito bom, eu quero falar sobre... Foi tão bom que eu quero mostrar para as pessoas e falar sobre isso. E aí, esse conteúdo do GC, ele gera a descoberta de novas outras pessoas para entrar na jornada, né? E aí, quando a gente olha aqui, a gente já comentou, então, do poder do GC, quando a gente olha, as pessoas podem chegar lá até o final ou podem não chegar até o final. Como é que a gente incentiva que as pessoas de fato façam GC? Antes da gente entrar na pauta do GC Creator, então a gente está colocando assim, né? Para a pessoa chegar até o final, essencialmente você tem que ter um bom produto, um bom serviço, é premissa. Sim. Mas a experiência tem que ter sido incrível também para a pessoa querer se tornar um promotor da marca. Sim. Né? Então tem que ter tido uma boa experiência em todas as pontas, tem que eliminar o ruído de todas as pontas. Isso. Eu acho, inclusive, que o primeiro ponto de tudo, antes de você chegar nesse momento que o cliente vai falar da marca organicamente, ele precisa ter essa experiência, e essa experiência precisa começar por se sentir parte. Sim. Não adianta você querer ter um cliente que vai lá, compra o seu produto e vai embora. Ou vai lá, compra a sua marca e te abandona. Porque, na verdade, uma das coisas que as marcas mais lutam hoje em dia é para ter comunidade. Só que a comunidade, ela só se constrói quando a pessoa tem um senso de pertencimento. Não adianta você tentar construir comunidade se você não introduz o seu cliente dentro da sua marca. E o GC, ele começa aqui. Quando você coloca uma personalidade, um estereótipo mesmo, uma pessoa que fala como seu cliente, que se veste como seu cliente, pelo menos uma parte do seu cliente, e coloca diversos rostos de diversas pessoas diferentes ali, o potencial cliente, ele se sente pertencente da sua marca. Ele se sente parte. Porque ele percebe assim, se essa pessoa tá passando por essa jornada aqui do consumidor dentro dessa marca, ela tinha um problema, ela conquistou essa solução, e eu tenho esse mesmo problema inicial dela, eu faço parte também. Eu sou dessa marca, essa é a minha comunidade. E esse é o primeiro sentimento para uma marca ser uma brand lover, né? Na verdade, esse é o primeiro sentimento. É quando ela começa a colocar os clientes dentro da marca, de fato. E você faz isso com o GCs quando você começa a pegar diferentes personalidades para colocar ali dentro. E com isso você vai gerando um movimento natural de amor pela sua marca. E não só isso, a gente tem um ponto que antes de chegar nesse movimento que a pessoa faz o conteúdo organicamente sem precisar ser contratado para isso, a gente entra também nas próprias redes sociais, que você já sabe, que é a criação de conteúdo. Muita marca se confunde na hora de criar conteúdo. Acha que criar conteúdo é só criar conteúdo de venda. E não é assim. O seu perfil da marca, ele precisa ser gostoso para uma pessoa ficar ali dentro, para uma pessoa realmente consumir. E isso se dá também aos conteúdos do GC. Então você entende que além dele ser o final, ele também é o início. Porque a partir dele a gente vai construindo diversas camadas para que aquilo ali, não existe uma fórmula mágica, aquilo ali, ele é um resultado de tudo que aconteceu antes. Eu falo muito, né, que as mídias sociais são sociais. São sociais. Ela é sobre as pessoas e as conversas dessas pessoas. Exatamente. Então, o perfil das marcas, eles têm que ser ambientes de conversas. Exatamente. Exato. Então ela tem que chamar, você quer participar dessas conversas aqui? Pô, me interessa, então eu vou participar da conversa. Então é gostoso porque você está conversando com as pessoas. Exatamente. E aí, quando esse movimento ele vai acontecendo, o fato daquilo ali acontecer depois da pessoa ir lá e falar sobre a sua marca é natural. Porque isso é mais sobre subconsciente, como ela se sente pertencente e como ela se sente confortável em consumir aquele conteúdo além da venda, que ela começa a falar sobre ele também. Além do efeito manada, tá? Porque quando você começa também, se uma marca for usar estrategicamente, por exemplo, um desafio. Eu vou fazer um desafio, igual a gente tem uma marca na plataforma, que tá fazendo um desafio com os próprios clientes, com os clientes que possuem o produto já da marca, fazendo uma gamificação. Então, para você que saiu de um ponto A da minha marca com os meus produtos e foi para um ponto B, eu quero que você documente essa jornada. Os melhores vídeos vão ter
vão receber X valor. Você tem os seus próprios clientes ali fazendo um movimento e você consegue fazer uma gamificação, porque também as pessoas precisam de um estímulo para poder essa desenvolver. Marca ainda vai oferecer um contrato de 2 meses com, assim, os clientes. Com quem ela achar que performar melhor, entendeu? Eu acho que isso é até um movimento que você citou da jornada, que eu acho que muitas vezes as marcas elas começam a trabalhar ali com GCs ou com creators em geral, querendo pular todas as etapas, como se ela fosse, sabe, usar essas pessoas para já fazerem recomendações forçadas. E o que a gente vê que é o problema do marketing de influência quando a gente fala de influenciador. Você tá pagando pro influenciador falar de você. Exatamente. Ele nem consome seu produto. Tem muitas vezes isso acontece. Agora, quando a gente começa a olhar pela ótica do GC, ele já é consumidor do seu produto. Já é consumidor. Ele já passou pelas etapas anteriores. E tem muito mais veracidade na fala, né? Exato. Você só tá incentivando que ele faça uma documentação, de que ele realmente fale mais. Exatamente, porque assim, é o estímulo, né? Porque a gente entende também que essas marcas maiores, quando elas conseguem ter resultado com o GC, é porque o CMO, o CEO, às vezes eles estão comprados na ideia porque eles entendem que lá na frente você gerar essa comunidade no longo prazo, seu CAC vai diminuir, o seu branding vai ser potencializado. Mas se você quiser passar todas essas etapas só para pagar uma pessoa para falar sobre o seu produto, um influenciador, tem 1 milhão de seguidores, vou pagar para essa pessoa, o resultado é muito de curto prazo. Se é que você vai ter algum resultado. O GC, a gente vê muito lá de fora que ele amarra mais na estratégia de marcas que querem construir essa comunidade no longo prazo. Não significa que você não vai usar influenciadores. Para algumas ações, a gente teve um caso muito legal com a Chili Beans aqui, por exemplo, que ela é um cliente nosso, que ela foi fazer uma ação de liquidação, ela resolveu contratar 10 UGCs, em vez de influenciadores para essa ação específica, ela teve um aumento de faturamento de 15% em relação ao ano passado. E aí o head de marketing deles deu uma entrevista lá falando, nossa, às vezes a gente contrata pessoas que são muito famosas, e aí ou os UGCs performam melhor, o conteúdo gera mais conexão, o pessoal engaja mais, gera até métricas melhores ali quando a gente roda em tráfego pago, e também tem o GC que eles rodam com os colaboradores deles, que é muito interessante lá da Chili Beans. Ele fala que às vezes o colaborador pega o celular, aqui tem muitos vendedores, né? Faz um vídeo e esse vídeo performa super bem. Mas nem por isso eles deixam de fazer ações com influenciadores, só que são ações mais pontuais. Ações de lançamentos, produto novo. Até nessa mais para colocar no radar, né? Até nessa marca etapa que tá fazendo esse jogo, né? De gamificação, de trazer os próprios clientes e estimularem ele a gerarem conteúdo, eles também contrataram influenciadores para participar do lançamento, enquanto fazem campanha UGC. Então, mas eu sinto isso das marcas, eu sinto também que na hora de contratar influenciadores, as campanhas são mais pontuais. As campanhas são assim para lançamentos, datas comemorativas, e no UGC ele precisa ali diariamente. E aí é um ponto que a gente entra até no UGC Creator. Boa. Que é o momento onde uma pessoa comum ou até um próprio criador de conteúdo com baixa audiência decide trabalhar com marcas. Entende a possibilidade de trabalhar com marcas. E aqui a gente tem, eu até gosto de falar isso com a minha comunidade, não é para você sair entrando em contato com marcas que você nunca viu na vida e tentando trabalhar com essas marcas, trazendo um depoimento que não é verdadeiro. A gente tem pilares para poder fazer isso. Por exemplo, se quer coisa melhor do que uma marca ter um baita storytelling no Instagram dela, contando a história que teve de um produto, quando a gente vai ver, por exemplo, tá chegando o Dia dos Pais. Campanha do Dia dos Pais, geralmente as marcas contratam atores para simular os próprios clientes, sendo que ela poderia usar um próprio cliente ali. Como que ela nunca parou para pensar nisso? Ela teria um custo muito menor e aquilo ali se performaria muito melhor, porque é de verdade o cliente ideal. E aí, só fazer um parênteses nisso, né? O ideal mesmo ainda é você fazer um recorte dos melhores clientes. Exatamente. Não de qualquer cliente. E não de qualquer cliente. Olha para o seu CRM, olha para a sua base de pesquisa de NPS. Exatamente. Pega todo mundo que deu 9 ou 10, ou quem é de fato um cliente recorrente, né? E tal. Veja se essa pessoa também faz conteúdo no Instagram, já tem uma prática ali. Aí convida essas pessoas, né? Exatamente. É aí que entra o ponto do GC Creator. Que é quando ele começa a trabalhar com essas marcas que ele já consome. E aí uma coisa que eu até ensino pra minha comunidade é tipo, não necessariamente você precisa esperar a marca vir até você. Você pode entrar em contato com a marca e oferecer esse trabalho. Fala só, eu tive... De novo, eu sempre gosto de falar isso porque realmente é a solução para o mercado. Eu saí de um ponto A e fui para um ponto B, a marca mudou a minha vida de alguma forma e eu gostaria de documentar isso.
E pra marca isso é maravilhoso. Ela quer contar essa história, obviamente. Ela quer contar essa história, mas ela não sabe contar essa história. Quando essa história é contada pela própria marca, pela própria dona da Tem um marca... gasto muito alto. Não, além nem de, fica tão bom, além de às ter vezes. um gasto Isso soa muito como alto, propaganda. é uma propaganda, porque é o Exato. dono da marca falando. Porque ele sabe que ele vai ter que contratar uma equipe grande, Ele tem vai mesma ficar coisa com com estética essa- cinematográfica. que aí perdeu não é o que o a usuário quer. autenticidade. E o que a gente fala também, assim, até no nosso treinamento, é que a gente ensina as pessoas a serem os GC Creators. Então, embora às vezes você possa ter um conteúdo, o GC mesmo, muito bom, quando você tem um treinamento para ser creator, você domina mais coisas que também são importantes para as marcas. É o que a gente fala de ser um conteúdo profissionalmente amador. Sim, Então, assim, sim. ele é amador, você consegue ver ali que foi uma pessoa que fez, mas ao mesmo tempo ele é profissional, porque ele tem um sabe filtro produzir, legal, ele sabe como é que funciona a Tem um narração, roteiro. tem um roteiro, tem uma coisa que é importante para as E aí marcas entra também. a Não é qualquer parte- marca que vai só pegar o conteúdo e falar, isso aqui Isso. tá muito E aí nativo, entra a vou parte rodar. da contratação externa. Não necessariamente você está fazendo um movimento, como aqui no início no GC, um movimento com seus próprios clientes, mas você está contratando como marca um cliente da sua base que também é um criador. E faz parte de uma estratégia. Só que é difícil você encontrar ele. difícil. E aí aqui a gente entra treinando pessoas, ensinando a irem atrás dessas marcas. E oferecendo fazer esse tipo de conteúdo. E não só esse tipo de conteúdo. A gente consegue entrar também com o creator, quando ele decide criar, além, tipo assim, ele não é um influenciador porque ele tem uma baixa audiência, a não ser que o influenciador decida também não só fazer publicidade, mas começar a vender o seu direito de imagem. Tá? Porque ele também pode ter uma história, ele também pode viver aquela realidade com a marca, mas a gente tem um movimento também que é, pra mim, uma das maiores soluções das marcas, que é a terceirização de conteúdo. Principalmente quando a gente fala de e-commerce. O e-commerce, por exemplo, a dona de um e-commerce ou o dono de um e-commerce, ele não sabe produzir Que a maior conteúdo na parte maioria dos nossos das vezes. parceiros hoje. Ele não sabe produzir, só faz ele não é panfletagem, creator. Só E coloca eles são pack de produto. Aí, por sobrecarregados também, porque, pensa, às vezes você é dono de um e-commerce que tem 10, 20 funcionários, digamos assim, fatura alguns milhões por ano. E aí você precisa chegar no escritório todos os dias e criar conteúdo, criar Não 3 faz vídeos, sentido. 4 vídeos, Aí precisa abastecer contrata uma tudo. agência, por exemplo, às vezes a agência, o conteúdo que ela consegue gerar é com o próprio dono, com a própria equipe que tá lá fisicamente, ou o conteúdo mais estático, por exemplo, em post. É difícil você encontrar uma agência que vão ter, inclusive até uma ideia, para as agências começarem a contratar os GCs e começarem a ofertar isso para os clientes. Isso acontece muito. Porque a terceirização de conteúdo também é muito importante. Então a gente precisa tentar entender que não é somente essa questão de tipo, o produto mudou a minha vida, eu vou gravar um conteúdo para essa marca. Às vezes eu não conheço o produto, mas eu quero criar um conteúdo para ele, ou às vezes a marca precisa de mim para criar um conteúdo. Talvez ela não tenha verba suficiente para contratar influenciadores todos os dias, mas em campanhas pontuais, lançamentos, por exemplo, como a gente falou, mas ela tem verba ali diariamente para um criador de conteúdo GC. Para um criador de conteúdo para potencializar através da mídia paga. Exatamente. Ou seja, é mais barato nos dois sentidos. Porque né? ele, na verdade, a marca não tá comprando a audiência. Porque o que é caro de um influenciador é a audiência. Eu falo isso porque eu demorei desde 2015 para conquistar a comunidade, para conquistar seguidores. E quando eu cobro um post, uma publi, um story, um reels, eu tô cobrando pela minha comunidade. E quando a marca contrata, ela também compra a comunidade. Ela não tá comprando necessariamente o conteúdo do influenciador. Por isso que hoje em dia também, inclusive, os influenciadores que vão se manter na publicidade vão ser os influenciadores de nicho. Porque a marca, ela olha e fala assim, se você fala sobre esse assunto e eu vendo esse mesmo assunto, a sua comunidade vai querer comprar o meu produto. Tem mais autoridade. Tem mais autoridade. Tem um caso de uma aluna nossa muito interessante, que ela tem 125 mil seguidores. Da Aline? E ela falava sobre alguns outros tópicos. Ela falava também sobre o crescimento dela no Instagram, falava sobre mídias sociais em geral, sobre a trajetória dela como influenciadora, e conseguia fechar algumas publis. Só que ela disse que ela estava quase tendo um burnout já, e aí ela virou mãe, então assim, ela não poderia pegar essa mesma audiência dela e agora migrar para começar a falar de maternidade, porque não tinha sido isso que ela construiu. Só que como ela é uma baita criadora de conteúdo, ela se encontrou totalmente no GC agora. E hoje ela fatura muito mais com o GC ela tá faturando do que muito com mais. E qual que é a diferença? A principal diferença? Às vezes, no mesmo mês que ela faturou ali 6, 7 mil reais como influenciadora, no GC ela vai faturar essa mesma coisa, só que é muito mais constante. Todos os meses ela consegue faturar isso com menos dor de cabeça, com mais recorrência e conseguindo parcerias mais constantes com as marcas ou com as agências, porque elas sempre precisam de conteúdo. Mas nem sempre ela vai precisar daquela audiência dela. Exatamente. Então ela tem uma carreira como criadora de conteúdo mais sustentável. Isso são palavras dela, assim, sabe? Então é um caso bem interessante que acontece Deixa eu bastante. aproveitar esse gancho para perguntar então, assim,
pra gente diferenciar de uma vez por todas. Por favor. O GC Creator do famigerado influenciador. Cara, Só pra concluir um ponto. Porque todo mundo é influenciador, em menor ou maior grau. Então, se a gente fosse olhar no conceito macro, todo mundo é influenciador. Sim. Mas do que a gente entende que é o influenciador, é a galera que vende public post, a galera que talvez tem um lifestyle X ou Y, tem grandes seguidores, ou, sei lá, pode ser médio ou pode ser grande, né? A gente tem o micro, o médio, né, e o grande. E o GC Creator, em tese, não é sobre o número de seguidores. Eu acho que essa parte óbvia que a gente sabe. Mas qual é a grande diferença? E aí, partindo dessa diferença, como é que eu escolho então o GC Creator? Já que não é sobre seguidores, não é sobre... Como é que eu decido qual é o melhor GC Deixa a Rafa Creator? responder essa aqui. a maior... Adoro falar sobre Já isso. passou sobre Mas é pela porque eu sou os trajetória. dois, né? Aí Então... confunde também a turma, né? Você fala, eu sou o GC Creator, Não, mas você também é aqui, ó. influenciador. Então, presta Exatamente. atenção aqui nesse leque de oportunidade que a gente tem dentro da criação de conteúdo mesmo, que eu acho que a criação de conteúdo é você saber também diversificar suas fontes de renda. A gente tem as maiores diferenças entre um GC e um influenciador, é que no influenciador, como eu tava falando, tudo que ele conquistou, o que é caro dele, é a comunidade que ele tem. E não é todo mundo que consegue ter essa comunidade. E eu falo isso abertamente porque os influenciadores, eles precisam se ligar nessa questão. Se quiserem continuar vivendo de publicidade, eles precisam continuar criando comunidade e fortalecer essa Porque às comunidade. vezes ele tem uma audiência grande, mas não é uma ele comunidade. não tem comunidade, e aí a marca não olha pra ele. Porque a marca, ela compra a comunidade, ela compra a audiência. Se uma marca vende produtos de beleza, ela vai procurar creators de beleza. Porque não faz sentido ela, talvez, contratar um creator que fala sobre decoração, porque não é o que ela vende, provavelmente não é o público. Então, um influenciador, ele tem um público, ele tem uma audiência e ele cobra por isso. Ele tá cobrando pela audiência e ele faz publicidade. Não necessariamente ele tá sendo contratado para poder criar um conteúdo, para criar um conteúdo orgânico. E a visão do influenciador, ela é diferente da visão também do GC. Porque o GC, ele não necessariamente viveu aquela vida inteira dele sendo pago por isso. Então, até na hora de apresentar um produto, ele tem pontuações como consumidor. Já o influenciador, geralmente ele chega com um briefing pronto, geralmente o influenciador precisa ler aquilo ali pronto, e é diferente do GC que aquilo é mais orgânico, e a marca até permite que ele seja mais criativo, que fique na mão dele, tudo aquilo que ele vai falar, tudo aquilo que ele vai pontuar na hora de mostrar um produto. Aqui no influenciador a gente tem uma divulgação. Ele é contratado para postar stories e ele tem também, por mais que não seja a obrigação dele, ele sente uma pressão de vender. É uma reclamação constante. É uma reclamação assim. constante do mercado. Ele sente uma pressão de vender. Então, é aquela coisa, né? Preciso de um horário pra postar, preciso... Aí começa a fazer coisas, por exemplo, de tipo, quem mais comentar eu vou dar um Pix. E aí é um problema muito grande, porque aí você não tá vendo, é um engajamento falso. Sim. Você não tá aquilo ali você sabe que não é real. As pessoas não estão apaixonadas pelo produto, elas estão obcecadas pelo Pix que vai ganhar. Sim. Então, tem muito movimento assim que não é nem culpa do influenciador, mas da pressão que ele tem pra poder vender, que foi criado assim. É que foi definido o indicador errado pra desde mensurar. O início. Desde Exato. o início. E hoje, pra mudar essa ideia, não tem como. A marca, ela vai procurar um influenciador pra tentar vender, pra pegar a comunidade dele, pra pegar um certo tipo de autoridade. Já no GC, a marca vai contratar quando ela precisa da criação de conteúdo mesmo, da criatividade mesmo. Em diversos tópicos. Seja o tópico de apresentar um produto de uma maneira criativa, de uma maneira diferente, de uma maneira mais... que se pareça mesmo com o cliente, se ele não for necessariamente o cliente daquela marca, se ele for um creator, de fato. E, ao mesmo tempo, se ele for um cliente, ela consegue trazer um movimento junto com esse cliente para poder falar sobre o produto de fato e como aquele produto mudou a vida daquela pessoa. Porque quando a marca, ela solta isso aqui nas redes sociais dela, ela tem muito uma sensação de pertencimento pela pessoa que escuta, porque ela se identifica com aquilo ali. Então, diferente daqui, que às vezes o story sai em 24 horas, ela leva uma galera pra lá, como que ela vai manter a galera no perfil? Então, eu acho que são estratégias que coexistem. Exato. No marketing da marca. Claro. Ela pode usar um influenciador para levar esse movimento e levar essa galera, mas como que ela vai manter essa galera? Não adianta nada o influenciador fazer o papel principal dele aqui, o papel inicial, se a marca não sabe gerir depois. E aí a culpa acaba caindo nele. Sendo que, na verdade, a marca precisaria de mais pessoas aqui, de mais movimentos aqui, para conseguir fazer com que essa galera que chegou até aqui manter-se aqui dentro. Seria uma boa estratégia. Então, Seria por uma boa exemplo, estratégia. a gente... sou uma marca X, eu não tenho tanto dinheiro assim, mas
eu vou pegar um influenciador como o início da minha narrativa para colocar no radar mais rapidamente de muita gente, talvez o meu lançamento, o meu novo produto, faço um burburinho, porque na hora que eu chego aqui nos UGC Creators, eles também vão querer fazer parte daquilo porque viram a outra pessoa falando ou usando. É mais fácil a aceitação, inclusive. Exatamente. Quem faz muito isso são as marcas de influenciadores. Mais influenciadores, esse movimento, né? Gera o primeiro burburinho para todo mundo querer entrar depois naquele mesmo assunto, que a gente falou que são sobre conversas. Aí você vai trabalhar com uma massa crítica maior aqui de UGC Creators, né? Exato. Você está falando aqui de uma quantidade muito maior do que uma quantidade de influenciadores. Muito maior. E como é que a gente seleciona essa turma aqui? Quais são os critérios que você leva em consideração de quem é um bom UGC Creator? Dependendo do objetivo da sua campanha, até para aproveitar o gancho do que a gente estava falando, o UGC, só para a gente aproveitar que a gente estava falando aqui de UGC Creators e influenciadores. Eu já trabalhei em algumas áreas de empresas, agências, a gente vê muita área de mídia contratando também, né? Contratando os influenciadores, quase que fosse uma disputa contra outros espaços de mídia. Olhando o CPM do influenciador. Exato, você vai olhar o CPM do influenciador, depois você vai comparar. No GC Creator, você já começa, esse conteúdo ele já extrapola e ele pode entrar por uma área de CX, que vai ter insights, por uma área de produto, que também quer insights sobre aquele produto, áreas de product marketing, né, que vão estar conectadas. Então ele agrega valor de outras formas ali para dentro daquele negócio também. E o que a gente estava falando de ticket, para negócios menores, a gente vê muito restaurantes, Airbnbs, negócios que são pequenos mesmo. A Airbnb tá super em alta. Tá lotado, porque eles precisam de conteúdo para colocar no próprio Airbnb as fotos e precisam também de vídeo para rodar em anúncio. É o que o Airbnb ele mais consegue reservas pelos anúncios. Exatamente. Anúncio que é um GC, então ele vai lá e impulsiona aquilo. Exato. E aí faz uma troca, tipo, você hospeda aí no meu local então, por 3 dias e você gera conteúdo para mim. Para você conseguir selecionar o GC Creator que seja o mais adequado, eu acho que primeiro você tem que olhar o objetivo da sua campanha, se for uma campanha pontual, ou o objetivo da sua estratégia. Qual a estratégia que você está montando ali? Você tem que conseguir entender isso a partir desse recorte. Então, eu estou fazendo um lançamento. Eu quero uma estratégia de longo prazo aqui de 1 ano, que eu quero formar esse time que vai nos acompanhar durante todo esse tempo. Dependendo disso, você vai atrás dessas pessoas, desses UGC Creators, e aí em diversos filtros. Você vai olhar mais conteúdo dessa pessoa. Então, essa é uma pessoa que ela faz conteúdos esteticamente bonitos. Ela é uma pessoa que ela faz bons depoimentos. É uma pessoa mais para vídeo de vendas ou mais para um vídeo orgânico? Qual que é o meu objetivo? Porque os UGC Creators, você vai conseguir ver certinho ali no portfólio deles, na forma que eles se posicionam, onde que eles conseguem atuar melhor e gerar mais resultado. Ou seja, você está olhando realmente o conteúdo em si, e não só. A comunidade, não o número de seguidores. Exato. Eu acho, já implementando, eu acho uma das coisas mais importantes também pesquisa de mercado. Não adianta você querer escolher o melhor creator baseado na sua opinião pessoal, mas de fato no seu cliente. Porque você pode ser dono de uma marca, você pode ter um estereótipo totalmente diferente da sua marca que você construiu, do seu cliente ideal. Então, como aquilo ali vai ser veiculado nos anúncios para atrair o seu cliente, vai ser veiculado também nas mídias sociais, você precisa entender a sua persona. Como que ela é? Qual que é a linguagem do meu público? Qual que é a idade do meu público? Não pode ter esse ruído. Porque se você vende para um público de 40 a mais e coloca, só enche as suas redes sociais com meninas de 18 anos, 20 anos, vai ter um ruído de comunicação. Então, para mim, o mais importante, até mesmo antes dos próprios objetivos e antes de analisar o conteúdo, é você filtrar. Por exemplo, qual que é o meu público-alvo? Com certeza. Qual que é a idade, qual que é a linguagem, qual que é o estereótipo. E aí que você tem essa pesquisa de mercado, você entende claramente quem que é a sua persona, e aí você começa a soltar uma campanha, pode ser por plataformas ou pode ser buscando, né, esses criadores de conteúdo, em função de encontrar essas pessoas de acordo com a sua pesquisa de mercado. Você espera que as marcas saibam disso, mas nem sempre não sabe que elas não sabem. Mas é como ela falou, assim, né? Todas elas têm um achismo daquilo que é o público-alvo delas. É muito achismo. E às vezes está distante daquilo que é a realidade. A gente percebeu, aconteceu com uma marca. Eles fizeram um post com uma UGC, e aí o post meio que não foi muito bem aceito pela audiência, mas eu achei legal, porque gerou tanto comentário de, tipo assim, pessoas que acharam aquele vídeo um pouco estranho, pessoas que gostaram, e isso pra mim é rede social. Conversa. Isso é rede social. A marca apagou. Interação. Não achei válido ter apagado, porque aquilo ali é legal.
Porque aquilo ali deu pra ela muito mais do que apenas um vídeo. Deu uma pesquisa de mercado. Porque a partir do momento que ela colocou um conteúdo que deu uma abertura pela primeira vez, um conteúdo que não era de venda, que deu abertura para as pessoas exporem os seus sentimentos ali, ela conseguiu entender que ela, por exemplo, não poderia lançar um produto para esse público. Então, isso é bem interessante. Então, a pesquisa de mercado... Um pouco do que aconteceu na Boca Rosa, né? Você tem algo que é intencional, eles sabem surfar, né, a polêmica, mas ao mesmo tempo aprenderam um monte com os comentários. Exatamente. Com a comunidade, a Salve também é um bom exemplo disso. As nossas GC Creators que mais estão faturando e sendo bem-sucedidas nesse mercado, inclusive, elas são contratadas às vezes por marcas para fazer uma seleção de creators e ajudar nessa pesquisa de mercado e nessa estratégia. E aí entra um ecossistema. Você fez um conteúdo tão bom, que ressoa tão bem com a minha audiência, você é tão a minha... Tipo assim, minha persona. A minha persona que é perfeito. Você tem a minha persona que sabe criar conteúdo, e se ela entender um pouco ali de marketing, de redes sociais, elas estão sendo contratadas para fazer esse trabalho para dentro de empresas mesmo. Olha, todo mês eu quero que você monte para mim uma estratégia de criadores de conteúdo para a gente rodar nessa campanha. Já puxando esse gancho. Ela tá puxando essa pessoa para fazer um serviço além só da criação de conteúdo, mas de uma estratégia de conteúdo, né? E não tem pessoa melhor para gerir conteúdo de uma empresa do que o criador de conteúdo. Porque às vezes a empresa ela se confunde muito, ela quer contratar o mega especialista para poder gerar um conteúdo, ele pode ser um estrategista sim, mas a criação de conteúdo, o que tá rolando, as tendências que estão acontecendo, quem tá na ponta, tá correndo na veia do criador. E aí, essa galera que tá fazendo o GC, que não vive ali de publicidade porque não é um influenciador, também tá trabalhando internamente com essas marcas, fazendo estratégia de conteúdo. E fala pra gente aqui, pra turma que tá escutando, da experiência que vocês já tiveram, quais são, do aprendizado, né? Quais são as campanhas que funcionam e as campanhas que não funcionam usando o GC Creator? As campanhas que mais funcionam, a gente enxerga assim, ó, o principal ponto é você conseguir dar liberdade criativa pro criador de conteúdo montar o conteúdo ali de acordo com, assim, alguns princípios básicos que você vai passar pra ele, né? O que a gente chama de do's and don'ts. Mas, assim, quebrar um pouco o nosso vício de indústria, que é passar os briefings igual às vezes, para atores e para grandes influenciadores, que é uma fala que parece que até que a pessoa, ela tá lendo ali o roteiro na hora. Que coloca até E agora, aqui, as que mais dão certo, que a gente vê, quando assim, a marca, ela propõe uma ideia, no geral, olha, esse aqui é meu objetivo, essa aqui é a minha ideia, eu quero falar com esse público, e ela co-constrói esse conteúdo com o creator. Dá muita liberdade criativa para ele montar esse conteúdo e troca ideias. Como eu já trabalhei com algumas agências, eu sei que muitas vezes as marcas elas não têm contato com o creator. Né? A marca fala com a agência monta um briefing, manda para o creator grava, volta para a agência e ela aprova com a marca. Então a marca e o creator, eles nem têm contato, e aí chega um conteúdo super engessado. Sim. Isso não funciona. Quando o conteúdo você dá mais liberdade para o criador de conteúdo, todos os cases eles se encontram nesse ponto em comum. A liberdade que o criador de conteúdo tem para representar essa mensagem da marca. Quando você faz isso, não é garantia de sucesso, mas você vai ter muito mais chance de ter sucesso do que se você mandar um briefing super engessado. Eu acho que essa é a principal característica. Acho que na essência do que você está falando é dar a liberdade do UGC ser o consumidor. Exatamente. Não ser um influenciador que tem que obrigatoriamente vender, como a gente estava falando. Inclusive, isso aconteceu na própria Chili Beans, quando eles conseguiram ter esse aumento de faturamento, e uma das coisas que eles citaram na notícia foi que, tipo assim, o UGC, ele fala coisas que talvez um influenciador nunca teria pensado, e ele cita questões na hora de gravar um vídeo, que são questões que vão além do produto, e isso faz que, quando isso chega nas redes sociais, as pessoas prestem atenção, porque, por exemplo, eu tô vendo aqui, eu vou fazer um vlog, eu não vou só falar do meu momento com você, eu vou falar da caneca, eu vou falar do biscoitinho que eu comi aqui antes, e esse movimento, a história, né? Essa história, esse storytelling que ele sabe criar, porque ele é uma pessoa comum. Então, é esse o ponto. Por ele ser uma pessoa comum, ele não é aquela pessoa que foi contratada a vida inteira para criar conteúdo, então ele não é daquela vibe de ler mesmo aquilo ali, de receber um briefing. Então, cada detalhe para ele importa. E, querendo ou não, a valorização também, porque pela primeira vez ele tá sendo valorizado.
nesse mercado, ele consegue criar conteúdo. Né, a valorização não é pagar publi, e sim pelo direito de uso daquele conteúdo da imagem. De uso. Exatamente. Você não está contratando necessariamente aquela pessoa, tô te pagando uma publicidade, você vai falar exatamente isso do meu produto. Não, a gente entendeu já que tem diversas formas de pagar um criador. Diversas formas, seja ele o seu próprio cliente, pelo direito de uso de imagem, seja ele para produzir, pelo tempo dele de produzir, porque às vezes ele te mandou um depoimento escrito e você quer um depoimento em vídeo, porque aquilo ali vai funcionar muito mais para você. Sim. Não significa que aquilo é falso. Inclusive, essa é uma dos pontos mais importantes, eu acho que uma das estratégias que mais dá certo. Eu falo isso por mim, pelo infoproduto que a gente vende, quando a gente pega um depoimento de alguém e fala, Rafa, tô faturando 10 mil reais por mês. Grava um vídeo pra mim, tô te pagando por isso. Tô te pagando porque você vai gastar o seu tempo pra produzir um conteúdo pra mim. Eu não posso te pedir isso na amizade. A gente tá falando de trabalhos e negócios. E também pelo direito de uso de imagem pra eu veicular isso. E hoje a gente tem um pico de venda absurdo com esses vídeos. Porque, como a gente falou, a pessoa se identifica pela forma que a pessoa se veste, pela forma que a pessoa fala. E fala, se é pra ela, também é pra mim. E pra quem tá querendo agora, tá escutando a gente falando assim... Tá bom, fiquei convencido, quero trabalhar com o GC Creator, né? Como é que ela pode fazer isso? Vocês criaram uma plataforma Seu Influencer. A gente tem a nossa plataforma. Como é que funciona essa plataforma? Qualquer um pode entrar lá e contratar o GC Creator? Qualquer um pode entrar lá e contratar creators por lá. A gente tem lá cerca de 10 a 15 mil alunos que estão inscritos ali dentro da plataforma. Puxando nosso ecossistema é maior. Alunos, isso é muito importante. Porque eles são pessoas treinadas. Eles estão, de fato, treinados para criar conteúdo. E quando eu falo do treinamento, é a gente literalmente falar assim, ó, quando você for criar um vídeo, você precisa tocar num gancho, você precisa falar sobre um problema, você precisa apresentar o produto como solução de um problema. Sabe a estrutura, né? Ou você pode contar uma história que você tem com a marca. Então, ele sabe essa estrutura além das estratégias de gravação. Ele sabe o momento que ele precisa gravar em formato nativo, por exemplo, que é quando você vai fazer um anúncio. Não adianta você fazer um anúncio super produzido. Ele não vai performar. Isso é dados. Dados já mostram que anúncios então, do GC na hora de fazer melhor, anúncio, ele sabe exatamente quando vai ser nativo, no formato nativo. Isso é o que mais diferencia vocês... ou a plataforma Seu Influencer do que aquelas plataformas de teste de produto. Todas. Porque às vezes a galera confunde isso, né? Eu mando o produto, eles testam e fazem um vídeo. Essas plataformas, a grande diferença delas é, a gente tem as plataformas de seeding, que é, eu vou mandar o produto e a pessoa vai fazer um review. E pode ser bom, pode ser ruim. Às vezes eles mandam umas orientações, mas a gente sabe que assim, não vai ser um conteúdo muito bem produzido, é conteúdo... Recebi o produto, vou criar um feedback, conteúdo. É um vídeo de feedback. As plataformas de influenciadores... que elas têm um custo maior, elas têm uma outra proposta, que é essa proposta de audiência, não é uma proposta muito conteudista. E a gente sabe, assim, do share ali, da parcela que as agências cobram também, então acaba que fica um ticket mais alto para as marcas mesmo. Por isso que tantos pequenos e médios negócios não conseguem trabalhar com criadores de conteúdo. A nossa plataforma, a nossa monetização, ela vem do lado dos creators. Os creators pagam uma assinatura para ter acesso à formação e ter acesso à plataforma. Então, e com a marca isso, é gratuito. com isso a gente consegue gerar uma relação mais direta entre marcas e creators. A gente vai lançar até agora um sistema de pagamento lá, direto, para ajudar as marcas e tudo mais, mas o nosso intuito não é monetizar, criar um modelo de negócio estilo agência aqui. A gente quer ser uma plataforma para tirar o máximo ali de ruído que a gente tem hoje entre marcas e creators para conseguir fazer com que eles se conectem diretamente. No Brasil, a gente tem 20 milhões de pequenas e médias empresas, e essas são as empresas que têm mais dificuldade de trabalhar com criadores de conteúdo, que entra muito na plataforma. Airbnb, restaurante, pequenos negócios, que é assim, quem movimenta... Porque às vezes não tem nem verba para contratar influenciador, às vezes abriu a empresa ontem. Não tem verba para contratar o influenciador, e às vezes... majoritariamente, pelo que a gente observa na plataforma, são negócios que precisam desse conteúdo para abastecer uma rede social, para jogar num anúncio, para jogar no site, para usar ele em múltiplas plataformas, ter esse conteúdo para dentro da marca e não só como uma ativação de um influenciador que vai durar 2 dias. Posso falar a parte que eu mais gosto na plataforma? Por favor. Quando uma marca ela solta uma campanha e ela solta a oportunidade, todo mundo se cadastra. E a parte mais legal que a gente criou, que a gente desenvolveu, é que na hora que a pessoa se cadastra, ela escreve um briefing. Ela escreve o que ela criaria, um pré-roteiro do que ela criaria para a marca. Então, a marca, além dela aprovar aquele creator, ela aprova também a ideia. E aí que a gente tem muito storytelling. Porque as pessoas comuns... Conta a história dela, da vida dela com aquela marca. As pessoas comuns, elas são consumidoras natas. Então, uma marca, ela solta e aí uma criadora vira e fala assim,
eu lembro, até aconteceu esse caso. Eu amo essa marca porque eu lembro da minha avó, Nossa, que tinha muito legal. 90 anos, e cresci com a minha avó usando esse produto. E eu gostaria de contar a história que eu tenho com a minha avó e como esse produto tem uma memória A marca afetiva até pra mim. muda o briefing dela, né? Se adapta à história da pessoa. Como tem uma memória afetiva pra mim. Aí a marca pega esse conteúdo, joga isso nas redes sociais, e aí tem o que a gente chama realmente de rede social, que é o movimento ali muito além da venda. E aí é que é uma marca de sucesso. E um ponto que você tem trazido bastante aqui no nosso papo é a palavra movimento. E não tem nada melhor do que a marca criar movimentos. Não tem, é tão difícil. Que é a cara de qualquer plataforma de mídia social. Em vez de você fazer propaganda, crie movimentos. Exatamente. Porque as pessoas vão querer fazer parte daquele movimento. Exatamente. E o movimento não é um movimento só da marca única. Pode ser movimentos sazonais. Com certeza. Você vai criar uma campanha, por exemplo, a Dove. A Dove vai lá e faz uma campanha sobre beleza sem padrões. Aí hashtag beleza sem padrões. Aí todo mundo começa a querer entrar naquele movimento, porque tem um propósito, tem uma bandeira, tem alguma coisa que ela acredita. E ela se sente parte, porque ela sabe que aquilo ali também é pra ela. Ela pela primeira vez se sente pertencente. Porque quando uma marca, por exemplo, só usa influenciadores, aquilo vai afastando o consumidor. Porque tem uma perfeição ali que o cliente ele não consegue se conectar, porque ele não se vê. Sabe? Ele não se vê. Então, por exemplo, até citando isso, uma marca de produtos de beleza, de produtos de skincare, vai contratar uma pessoa que tem uma pele impecável, por exemplo, usando um produto de retirar acne. Como assim? E a pessoa que tem acne, que vai ser o seu cliente de verdade, aonde que ele entra? Ela não é o avatar transformado. Ela é uma modelo. Aí ele não se sente parte, ele tem dificuldade de confiar naquilo. Porque ele não se sente pertencente. E além dele não comprar, ele também ignora a marca totalmente. Ele não entra no movimento da marca, da comunidade da marca. E quando começa a acontecer esses movimentos mesmo, a pessoa fala assim, é a minha vez de participar disso aqui. Pela primeira vez na história, eu me sinto parte disso. E aí é quando a marca começa a utilizar. Inclusive na plataforma, agora que a gente vai fazer um rebranding, vai ter uma parte de movimento onde as próprias marcas vão poder lançar dentro da plataforma e chamar os clientes. Porque a plataforma, ela não é só aquela coisa de tipo, tô criando campanha. Mas pra você encontrar, às vezes, o cliente da sua marca que você nem sabe que ele existe. Às vezes você encontrar aquela pessoa que, além dela ser o seu cliente, ela também é um creator. Então ela vai conseguir criar conteúdos verdadeiros, orgânicos, com uma mensagem verdadeira pra você, só que ao mesmo tempo de qualidade, um conteúdo que você vai usar, um conteúdo que vai converter, um conteúdo que ele foi treinado para produzir. Então, um dos movimentos, a marca que começou esse movimento com a gente foi exatamente isso. Ela soltou lá quais são os meus clientes, encontrou um monte de cliente. É legal assim, né? Quando você já tem cliente lá. Quando você já tem cliente, encontrou um monte de cliente, porque tipo tem 10, 15 mil pessoas, a chance de você ter esse algum é o melhor. cliente lá é muito, muito... Por isso que é importante também fácil. o social listening. É você já detectar quem são os seus clientes falando da sua marca e você pode até convidar. Vai lá e se cadastra lá pra você fazer parte da campanha. Faz isso. A marca, às vezes, ela fala, nossa, eu tinha 2 clientes aqui que eu queria colocar lá dentro, a gente libera. Você vai lá e entra em contato. Mas é o que mais acontece, assim, a marca, ela vem com o briefing A, ela faz até a primeira campanha, mas ela tem ideias tão boas que aí no briefing B, segunda campanha dela, ela já solta a campanha meio assim, propõe ideias aí pra mim. Porque as suas ideias são tão boas que eu sinto que você tá conseguindo até conseguir falar melhor do que eu, sabe? Eu queria entrar nos mitos e verdades aqui. Claro. E começar com um que já é bem polêmico. Quando você, então, tem um GC Creator e você paga esse GC Creator, ele já não é mais um GC? Ele já é... porque tá pagando, né? Ele já é de fato influenciador que tá sendo manipulado ali para falar bem da marca? Como é que vocês encaram isso? Então, foi aquilo que a gente falou e eu vou até falar novamente sobre isso, que quando você tem um vídeo, né, orgânico ali e aquela pessoa não foi paga teoricamente, ela foi realmente o seu cliente, foi orgânico, tudo bem, ela tá ali, você não pagou pra ela, mas você quer usar esse vídeo? Você quer monetizar esse vídeo? Você precisa pagar pelo direito de uso de imagem. Ou daquela maneira que a gente falou, onde os próprios creators estão sendo treinados, as próprias pessoas comuns, né, estão sendo treinados para virar para uma marca e falar assim, eu sou o seu cliente, mas eu quero produzir um conteúdo para você contando a minha história. Então, não é falso. Porque é a própria história dele, ele viveu realmente uma história com a marca, ele passou por um movimento, por uma mudança ali com a marca, só que ele tá sendo pago pra produzir, é o tempo dele, você não pode virar pra uma pessoa e falar, produza um vídeo aí pra mim, falando desse... tipo, inventa aí que você é meu consumidor. Não, jamais, não é assim que funciona, eu acho que tem esse ruído mesmo na comunicação, até porque isso vai acontecer.
Porque é um mercado que vão ter pessoas que vão entrar e vão falar assim, eu posso gravar qualquer coisa pra sua marca. Que é o lado obscuro de cada um desses mercados. É o lado obscuro dos influenciadores, que faz divulgação de um produto que não conhece, de um produto que às vezes não chega, de um produto que é golpe só pelo dinheiro. Da mesma forma que vai acontecer também. Mas aí cabe a índole de cada um na hora de iniciar e entender como que eu posso fazer disso um mercado legal pra mim como creator e como as marcas podem utilizar essa estratégia de uma maneira digna de contratar os seus próprios clientes ou os potenciais clientes dele. Aquela pessoa que realmente conversa com o cliente. E é por isso que a gente tem a diferença entre o GC e o GC Creator. Porque aqui ele já se torna um criador. E se você aqui paga... ele já é treinado, já aqui ele já é treinado, ele se torna um criador. Mas ele não é influenciador, porque ele não tem audiência, ele não posta. Então ele tá terceirizando o conteúdo pra marca. É conteúdo. O GC Creator você paga, ele não deixa de ser um GC Creator e vira um influenciador. Você vai pagar ele por esse direito de uso de imagem, mas é mais focado em conteúdo. O influenciador, a gente tá focando mais em audiência. Em audiência, são duas coisas Pode ter um conteúdo muito legal de influenciador Segunda também. polêmica, então, pra aproveitar esse gancho aqui. Por favor. Não preciso pagar o GC Creator. Eu posso dar produtos. Permuta. Tá aqui, isso aí, já que você é meu consumidor, que você me ama, então tá aqui, eu te dou produto, você faz pra mim. Cara, isso pode... Mito ou verdade? É verdade, isso pode acontecer, não tem problema. Tem marca que vai entregar produto pro creator, cabe a ele aceitar ou não. Eu acho que a permuta, ela existe, né, tanto no mercado de influencer, quanto no mercado de UGC, e cabe a pessoa aceitar ou não. Tem permuta que é super legal, e eu até falo assim com a galera que eu treino, que é o seguinte... Tem marca que você gosta tanto, que você consome tanto, que você pode ir lá e fazer um conteúdo pra eles. Uma marca nossa tem um ticket de 4 mil reais no sofá. Como que ela tem? Entendeu? Você pode, por exemplo, dar a permuta pra pessoa, dar o produto pra pessoa, mas aí entra o lado aqui que a gente faz com o criador. Se a pessoa quiser veicular em anúncios, cobra uma taxa de anúncios. E aí o creator tá lucrando de um lado também, e a marca também tem o vídeo. E ganha o produto. É uma estratégia, ela ganha o produto. Então, isso aí também é uma forma. A gente uma forma. Só que aí a marca também não pode abusar. Ela não pode pegar esse vídeo que foi feito de uma permuta e sair rodando em tudo quanto é lugar, em site, em marketplace, em anúncio, e a pessoa não recebe nada. Vai muito de produto também, assim. A gente vê que às vezes os produtos que tem um ticket menor, produtos físicos, assim, que a gente vê, aí a gente nem recomenda que aceitem muito, assim, a permuta. Valoriza o seu trabalho, você tá criando um conteúdo legal e tudo mais. Agora, cama, sofá, um final de semana, num Airbnb legal que você já queria viajar, ou uma marca que você é obcecado, tipo, eu fechei com a Vela. O que te ajuda também a entrar no radar de outras marcas. Exatamente. Tudo tem que ser considerado, né? Depende muito. Não tem uma resposta pronta pra isso. É tudo um momento, assim. É uma marca que eu consumo, é uma marca que eu gosto, eu vou aceitar. Tô no nicho de carreira, já tô avançado. Ou até mesmo na marca. Eu tô querendo realmente contratar pessoas que são melhores na criação de conteúdo. Eu realmente tô querendo contratar essa pessoa específica, e essa pessoa específica não tá aceitando permuta, então eu vou pagar pelo direito de uso de imagem dela. Ou eu tenho intenção de usar muito esses anúncios aqui. Inclusive, a Maquiê faz isso. Olha uma estratégia que algumas marcas fazem. Elas colocam permuta, e aí elas enviam para um grupo grande de pessoas, e os vídeos que elas mais gostam, ela paga uma taxa para rodar em tráfego. Aí me dá um exemplo de taxa de direito de imagem. De quanto que a gente tá falando aqui? Porque a galera fala assim, é mais barato. Mas quanto que é mais barato? 200 ou 300 reais por 4 meses de uso de 4 meses de uso de imagem. Geralmente essa é a média do contrato? Inclusive, essa é a média. Inclusive, eu fechei com uma marca de maquiagem, e o meu vídeo, eles tinha me pagado inicialmente 300 reais. Meu vídeo vendeu 20 mil reais em anúncios. Muito bom. 20 a 40, tá? Foram 113 vendas. Num ticket de 180 reais. Aí a matemática já não é comigo. Então, assim, estamos falando de 300, 400 reais por direito de uso por 3, 4 meses. Aí, como eu lucrei depois? Porque a marca teve um retorno muito bom, pegou esse vídeo, ele não parou de vender, então ela me contratou novamente para usar, continuou com esse direito de uso de imagem e me contratou para outros produtos. Então, o creator lucra desse lado. Deixa eu dar um exemplo. Ele renovou e também, ao mesmo tempo, ele continuou lucrando de lá. Um exemplo legal que eu tava citando da Aline, né, que é aquela criadora nossa, vou continuar com o exemplo dela. Como ela tem 125 mil seguidores, a publi dela era R$1.500, R$2.000, só que ela tava fechando poucas publis. E aí no GC, embora ela cobre um ticket ali de R$300, se ela trabalhar com 20 marcas, 20 produções por mês, já são R$6.000 ali na conta dela, para todo dia fazer um vídeo que não demora um dia inteiro para fazer, assim, às vezes 3 horas, ela já consegue filmar, roteirizar, filmar, editar e fazer a entrega. E não necessariamente ela precisa publicar? Não precisa postar. Se ela posta, é publi.
Se ela então, esse é um detalhe importante, né? Então ela não precisa postar no perfil dela, ela manda de fato por inbox pra marca, ou por WhatsApp, por e-mail. A gente tem alunas nossas que tem 100 seguidores, 200 seguidores e estão Não, tem gente que teve uma menina que tem 12 seguidores e já tinha fechado 3 campanhas. E isso que coloca, né, na conta ali no balanço, fazer compensar, porque eu posso fazer quantas... sei lá, entre aspas, quantas publis eu quiser, porque eu não vou saturar o meu público. Exatamente. Né? Porque foi isso que a gente começou a introduzir da Aline. Ela tem um nicho, por exemplo, que não é de maternidade. Ela tinha um nicho anterior, ela ficou grávida, só que a maioria dos conteúdos dela hoje é de maternidade, só que ela não pode postar porque o público dela não vai consumir. Nem é o público e também ficaria chato pra caramba. Então a marca investir muito... Pra marca também seria um problema, porque a marca ia investir muito mais numa publicidade que talvez aquele público ali, por exemplo, de maternidade não esteja tão... Quando eu conheci a Rafa, ela me contou que ela era influenciadora, depois ela foi passando pela trajetória do GC. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi que eu lembro que você me falou assim, nossa, eu fiquei muito mais blindada em relação aos desgastes que o influenciador sofre. Eu nem gosto de tocar nesse assunto porque é muito bom, assim, de verdade. Esse é outro episódio. Outro episódio. Mas assim, a liberdade de criar é muito grande. E nós... Como seres humanos, a gente tem diversos hobbies, a gente gosta de fazer várias coisas. Quando você tem um Instagram, você tem um nicho, geralmente você vai atrair marca somente daquele nicho. No GC você já consegue trabalhar diversas coisas. Eu fiz o GC de panela. Porque você usa, você gosta eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar. Eu adoro fazer, enfim, esse tipo de conteúdo também, mas eu não posso postar isso no meu perfil. Você não é uma influenciadora de culinária, que faz receitas, não faz sentido, sabe? Ali, então isso é um lado legal também. Você consegue usar a vida da pessoa. Você consegue contratar de fato a existência dela. Você expande além do nicho dela. Muito interessante. Último mito e verdade. Pra fazer uma campanha de GC, é preciso ter muito cliente? Porque assim, a gente tá falando que a pessoa tem que ser cliente, consumidora e tal, né? E uma marca pequenininha, como é que faz? Não precisa, assim, a gente tem vários casos lá, assim, por exemplo, às vezes a pessoa nunca foi naquele restaurante, é o que a Rafa tava falando de terceirização de conteúdo. Aí entra o Creator, o GC Creator, como ele sabe de storytelling, né, ele é mais nativo digital, até no nosso treinamento a gente ensina a buscar referências e ideias de conteúdo. Então, às vezes ele vai chegar para esse dono de restaurante que nunca fez um conteúdo na vida, os clientes dele também não tem muito essa pegada, e o GC Creator talvez nunca tenha ido lá, vai conversar e falar, qual história que você quer que eu conte aqui em relação a esse restaurante? Qual é o prato mais legal? Ele vai se tornar um consumidor. Exatamente. E aí eu até gosto, até puxando esse gancho, quando a gente vai treinar as pessoas, a gente fala assim, quando você vai fechar um contrato com uma marca que você não é cliente, ela precisa minimamente solucionar um problema que você tem. Para que seja verdade você documente aquela história que você tá vivendo com ela. Então, você tem um problema específico, a marca tem a solução. Você vai começar a trabalhar com a marca para você documentar a sua jornada do problema até a solução. Então, você tá se tornando cliente documentando a sua fase de cliente. Tem muito valor. Isso tem muito valor, porque, na verdade, é o que a marca precisa. Ela precisa mostrar a jornada. Ela precisa mostrar a jornada, só que ela tem pessoas específicas para isso. Então, a gente tem esse movimento que é muito legal, é muito bacana também. E quando o creator, ele não é necessariamente o cliente, tipo assim, uma marca acabou de lançar, iniciou agora, ela não tem nenhum cliente. Aconteceu isso com um aluno nosso, ele abriu uma marca, ele entrou como GC, só que ele ficou fascinado e falou, eu vou abrir uma marca. Ele mesmo criou uma marca. Ele criou uma marca pra ser só o GC. Ele não tinha nenhum cliente inicialmente. Ele encontrou pessoas que tinham um problema que a marca dele solucionava, que o produto dele solucionava. Porque aí, o que você vai fazer? Você vai documentar a jornada pra mim. Mito ou verdade? Só funciona pra B2C? O GC Creator funciona para B2B também. Funciona para B2B também. É uma demanda que a gente tem menos lá. Só que, por exemplo, semana passada entraram 2 empresas de software com a gente, que tem, assim, muita dificuldade ali de conseguir mostrar. Aí, o que a gente fez? A gente pegou o GC Creator e falou, olha, que tal eu conectar esse GC Creator com o seu cliente, que é uma empresa, que eles vendem para pequenas empresas, e aí esse GC Creator vai montar um conteúdo junto com esse cliente seu, entendeu? Então aí é o GC Creator quase como sendo um estrategista, assim mesmo. Eu tenho muita experiência aqui, então eu vou colocar aqui você em contato, que aí você vai produzir em conjunto com esse cliente. A gente teve um caso desse com a Unilever. A gente teve um caso, por exemplo, a Unilever chamou a gente para um workshop aqui, para colocar um GC Creator dentro de um workshop de ideação de estratégia de conteúdo para o ano.
Então foi até uma parceria com a YouPix, assim, foi bem legal. Um creator nosso foi lá, porque ele queria falar assim, olha, tem influenciadores aqui, tem chefs, tem um monte de gente, e aí eu vou colocar aqui um criador de conteúdo, o GC, para passar essa visão como usuário que cria conteúdo. Isso. Ele não foi criar, ele foi passar a estratégia de conteúdo. Então, no B2B... Para outras pessoas produzirem. No B2B, eu acho que tem oportunidades, a gente está vendo ainda um mercado B2C maturando, né? Eu acredito que daqui a um tempo, assim, o B2B vai ser sempre uma grande oportunidade. Se a turma entender a lógica, funciona. Exato. Funciona para qualquer caso. Esse é o nosso desafio. É isso aí. Por isso que estamos aqui hoje, neste episódio, turma. Muito bem. Rafa, Jonas, agradeço demais o papo. A gente poderia ficar por horas falando desse assunto. Mas aqui a turma já entendeu a importância que tem o GC, a importância que tem o GC Creator, né? E sigam a Rafa aí, Rafa. Qual que é o seu perfil? Rafaela Chagas. Rafaela Chagas em todas as plataformas de mídias sociais. E o Jonas? Meu é Jonas C. Castro. C. Castro, muito bem. E tem seu influencer. Seu influencer. @seu influencer. Segue a gente lá. E o site é .com.br? Seuinfluencer.com. Seuinfluencer.com. Tá, funciona os dois, né? Funciona. Deve funcionar os dois, mas só funciona. Muito acho bem, ó. .br funciona também. Funciona, pô. Você acha que vocês não iam comprar um dos dois domínios? Ia ser difícil. Então, turma, testem, façam uso do GC Creator, porque é muito importante, vai ser muito impactante para o seu negócio. E até o próximo episódio. Valeu! Tchauzinho! Valeu.